Nossa. terríveis. Em déficit. Terríveis, terríveis. O que faz o efeito manada crescer cada vez O quê? Já chegamos, 3 contra 1 pode estar no ar. Eu sou Nayana Lima, já estou com o time completo. O assunto hoje é neurociência e a neuroeducação. O mundo hoje está com os olhos voltados para esse assunto. E é claro que ele é relevante, importante e interessante. Portanto, conversaremos com uma neuroeducadora que já está aqui com um sobrenome maravilhoso e sugestivo, Kiss. Beijo! Ela já chegou, mas já eu apresento essa maravilhosa. Meu time está completo. Eu sou Nayana Lima, mas estou aqui com as minhas queridas Raquel. Eu e Ellen Salles. Fala aí, Ellen Salles. Já deu o seu bom tom de sua voz? Bom dia, boa tarde, boa noite, independente de quando você esteja assistindo esse podcast. É pra cá, é pra cá, é pra cá? Eu olho pra onde, Brasil? Pode ser pra cá, não tem problema. Eu sou Ellen Salles, jornalista, apresentadora, atriz, kitesurfista e curiosa sobre este assunto que transforma vidas. Neurociência, a neuroeducação, importantíssimo pra gente entender e cuidar dos nossos pequenos, sobretudo, não é isso, mamães? Sem dúvida. Eu sou Raquel Nogueira, Rachel, apresentadora, apresentada, esposa de Leonardo, mãe do Lorenzo e a apresentadora host também desse podcast aqui que vos fala. E hoje, né, a nossa convidada vai trazer esclarecimentos que eu já estou aqui, ó, de olho, porque ela, ó, Cássia Kiss, vai tirar muitas dúvidas e, ó, fica ligado, porque esse é um assunto relevante para você que é pai, mãe, tio, velho, idoso, criança, não interessa. Você entender e aprender como lidar com o seu cérebro, ó, é coisa de quem é sábio, porque você ser inteligente é uma coisa, ser sábio é outra. É isso, nossa querida Nayana, que sabe tudo e os canudos sobre este universo da neurociência. Olha, mulher, já tô preocupada com a neuroeducadora. A bichinha chegou agora, já vendo teus alvoroços, mulher. para. Olha só, seja bem-vinda, Andréa Kiss. Muito Você que é obrigada. especialista no assunto. Ela já quis que você fosse cantora. atriz. entendeu? Atriz. Cássia Kiss, Ela chamou de Cássia Kiss. Mas, Andréia, seja bem-vinda É assim o pode. ao nosso 3 contra 1 pode. Eu quero que você apresente para nós a sua pessoa e o seu currículo, para que todo mundo que está aí do outro lado entenda que aqui as nossas informações são de credibilidade. Porque tem Verdade. muita gente arrotando neurociência, sendo que, na verdade, são informações fake, são fatos rasos, sem base científica. Por isso, a gente escolheu a dedo essa profissional. Me fale de seu currículo, que é para todo mundo saber. Verdade, tem embasamento. Bom, minha gente, eu gosto é assim, reverência, alegria, não A tem problema não. mostradinha. Isso é um trauma superado na minha vida, tá bom? Por muito Olha tempo aí. eu não utilizei o Kiss, porque eu queria o tempo todo abafar essa relação que comumente as pessoas fazem com a Cássia Kiss, né? Cássia Kiss. Na adolescência foi legal, né? Porque eu consegui relacionar isso com o Andreas Kisser. Ah, roqueiro, sim, guitarrista, né? do Kiss. Mas aí depois, né, eu relacionei mesmo com a minha pessoa, né? Perfeito. Onde eu cheguei, eu falo que eu sou a Andréa Kiss, todo mundo sabe qual é a Andréa. É a Aham. Andréa Kiss. E ela quis que tudo desse certo e tá aqui contando Está mais essa dando. história. Então, assim, para mim hoje é uma alegria conversar sobre neuroeducação, neurociências, né? Como a Nayana falou. Hoje nós temos um mundo de informação na nossa mão. E é de grande relevância nós entendermos um pouco desse processo e, principalmente, termos o senso crítico relacionado a isso. Criticidade é uma habilidade hoje muito discutida. Criticidade, vou anotar, nova Palavra palavra. nova. No âmbito Anota. acadêmico, é uma habilidade que nós precisamos consolidar, principalmente nessa era em que nós estamos vivendo. Por quê? Porque todo mundo Saber chega, lidar com as críticas. lê um livro, 2 livros, repassa uma informação, reproduz, acredita nisso. Eu não estou falando que fazem isso de má fé, não. Uhum. Porque a gente lê, a gente ouve outra pessoa falando e isso vai ajudando a gente a consolidar certos roteiros que estão errados dentro do nosso universo de informação. Então, é por isso... importante a credibilidade. Exatamente. É por isso que é muito importante a gente buscar as referências, a gente ir atrás, né, do que aquela pessoa produz, a gente ajudar também, porque é no diálogo, é na interação, é na troca de informação que a gente cresce o ambiente de aprendizagem. Andréia, hoje você faz parte do núcleo da Universidade Federal do Piauí. Sim. O NEPEN, ele surgiu em 2019.
Foi, assim, uma grata surpresa para mim o convite ao NEPEN. E logo em seguida veio a pandemia, né? Uau. E nós estávamos já no movimento, né, de início de semestre lá no núcleo, né, de estudos e pesquisa e extensão em neurociências e educação. As coordenadoras são a professora Ana Raquel e a professora Renata, são duas maravilhosas. E a gente ficou pensando, né, o que fazer na pandemia? A gente tinha acabado de começar o núcleo. Então, nós entramos com o projeto de NeuroLives, utilizando exatamente o ambiente remoto, né? Estava todo mundo discutindo, né, sobre como fazer no remoto, as escolas, todo mundo que estava trabalhando, né? Todo mundo caiu nesse universo de cabeça. Então, nós entramos com o universo de NeuroLives para falar sobre inteligência, aprendizagem, explicar os aspectos emocionais relacionados exatamente àquele processo que nós estávamos vivendo na época, que já fazem 5 anos, né? Uau. Nem já está, parece, né? parece que foi um Parece dia que foi desse. outro dia, né? E a gente, assim, de certa forma, a gente nunca parou para discutir sobre tudo que aconteceu na pandemia, né? Até hoje, quando a gente vai lembrar de algumas coisas, a gente pensa, meu Deus, aconteceu isso, mas foi bem ali, já faz tanto tempo, né? Andréia, Mas nosso tempo é muito corrido e eu não quero te perder de vista nem um minuto. Eu tenho muita pergunta para te fazer. Eu queria que a gente começasse a nossa conversa. Você trouxe essa questão de vocês terem desenvolvido esse trabalho na pandemia, que eu tenho certeza que foi incrível. Mas eu queria trazer para a nossa conversa, nós estamos começando o ano, muitas mães levando seus filhos para a escola, e aquele clima, escolhe uma escola perfeita, que tem muito conteúdo, coloca o menino tem que aprender, o menino está no judô, o menino está no karatê, o menino está na escola, o menino tem que aprender a ler, o menino tem que aprender o inglês. E aí? O que realmente é importante quando você considera a neuroeducação? Primeiro, eu quero que você fale o que é a neurociência, o que é a neuroeducação, para a gente ter essa visão sobre o que a gente vai conversar. bom, a neurociência, ela é um âmbito que estuda o desenvolvimento do nosso sistema nervoso, né? Junto com aspectos relacionados à psicologia, e aí entra a educação. Quando a gente vem para a neuroeducação, nós estamos falando de neuroaprendizagem. É um universo relativamente novo dentro da neurociências, tá bom? É a neurociência da aprendizagem. A gente resgata, a gente associa, nós nos baseamos em aspectos estudados, em evidências relevantes da forma de como o nosso cérebro aprende. Uau. E isso é de grande relevância dentro do ambiente pedagógico, é de grande relevância também no ambiente doméstico, na forma como nós interagimos. Porque a aprendizagem, ela precisa de um roteiro, ela precisa de uma trilha. E não adianta querer aprender tudo ao mesmo tempo. Por exemplo, o excesso, ele nos traz grandes prejuízos. Você ter sua criança hoje compartilhando uma rotina que é mais uma rotina de adulto do que uma rotina que acompanhe o desenvolvimento, a maturação cerebral daquele pequeno serzinho, é mais importante do que você colocar o seu filho o dia inteiro para fazer várias coisas ao mesmo tempo. De repente, você E acha não que ter tá tempo formando para ali nada. uma mente brilhante, mas você está sobrecarregando. Não pode. O cérebro em sobrecarga cognitiva, e é um termo amplamente divulgado dentro da neurociência, a sobrecarga cognitiva, ela é altamente prejudicial para o nosso cérebro. Nós que trabalhamos no ambiente híbrido, né? Estamos na vida presencial e na vida digital, a gente tem essa necessidade de se desligar. Com certeza. Né? A gente sente a nossa mente muito cheia de informação, isso atrapalha o nosso sono, isso atrapalha a nossa concentração. Agora, imagina isso para uma criança em desenvolvimento, que está consolidando aspectos relacionados às funções executivas, memória, atenção, percepção. É isso. Então, Ellen, comece aí com a sua pergunta. A gente estava discutindo já, né, nos bastidores, a relação também sobre como mudamos, né, de geração, a nossa geração até a minha geração, a nossa aqui antes dos anos 2000, né? Eu acho que eu sou a mais nova aqui do grupo. E eu peguei ainda uma geração sem internet, né? Uma infância ainda sem internet, sem telefone. Mas hoje as nossas crianças são bombardeadas de internet, telefone, telas e tudo. E a gente não pode apagar tudo isso, né? Óbvio, a gente não pode simplesmente criar a nossa criança, mesmo que a gente entenda que tecnologia em excesso faz mal, celular, televisão em excesso faz mal, a gente não pode super proteger de maneira que essa criança, quando sair da nossa casa, veja o mundo, aí, meu Deus, isso existe. Então, como começar a lidar, né? O que mudou na neurociência e na neuroeducação desses últimos 30 anos para conseguir educar essa criança e que ela consiga, né, ali no meio termo, entre estar atualizada, mas também não estar sobrecarregada dessa loucura da tecnologia? Olha, o que a gente sabe hoje, dentro do universo
de evidências robustas relacionadas à interação das crianças cada vez mais cedo com as telas, por exemplo, com o mundo digital, é que nós temos uma modificação dentro das nossas redes neuronais. E isso é impactante quando a gente fala de primeira infância. Na primeira infância, a maioria das nossas crianças tem acesso aos recursos digitais. Quando eu falo recurso, estou falando de um tablet e de um celular, que é o mais comum. Né? Então, essas crianças elas passam a ver vídeos. Né? Você vai, por exemplo, para uma pizzaria, para um restaurante, é muito comum você enxergar a criança no celular e no tablet enquanto a família está conversando. Né? Ou e a família também está no celular. Também, sim, é muito comum, porque hoje a nossa vida está dividida. Né? A gente está no universo digital cada vez mais. O impacto disso na primeira infância é terrível. Por quê? André, mas desculpa te interromper, deixa eu só comentar algo que que isso abriu muito a minha cabeça na época, falando sobre isso, sobre a questão da criança estar com o celular à mesa e tudo. E eu entendo demais, as meninas são mães, elas podem também falar sobre isso, que é cansativo, a questão de dar atenção, de educar. A mãe também quer ter um pouco de, né? Mas eu conheci um casal e eu achei assim fantástico, não sei se eu falei isso para vocês, mas o casal estava com um filho que deveria ter uns 6, 7 anos, acho que um pouco menos. Eles estavam num restaurante e ninguém com celular, nem a mãe, nem o pai e nem a criança. Eles tinham papéis, canetinhas, um negocinho de gesso, no gesso não é de aquela massinha, eu esqueci a massinha de modelar. E bonequinhos, eles estavam brincando com o filho deles. Como era antigamente. Aí eu fiquei tão impressionada que eu fui conversar com eles e fui parabenizá-los e falei, eu quero ser assim. Apesar de, em algum momento, não conseguir. Aí eles falaram, eles também são educadores. Eu acho que isso também facilitou um pouco. É difícil, mas é possível. A gente que se propôs a isso e a gente se propôs a não ficar com o celular também na frente dele. Então, assim, tem que querer. O que eu vou trazer aqui, a gente precisa sair da alçada do julgamento. A gente está conversando sobre comportamento, né? Então, quando a gente fala sobre comportamento, nós vamos pensar num padrão relacionado àquilo que se busca. O que a gente está buscando aqui? Um comportamento funcional frente às dificuldades que a gente vem observando. É mais difícil, sim. Com certeza. Da mesma forma que é difícil, por exemplo, uma mãe solo chegar em casa à noite e não deixar a criança um pouco na TV, ou não deixar a criança ver um vídeo. A gente não está falando sobre radicalismo, porque a gente sabe que o mundo que nós estamos vivendo é esse, e a educação digital ela é super necessária, não só com relação à criança ver um vídeo, isso é o de menos, é com relação a ela crescer dentro desse universo e ter as chaves de segurança na interação. E na isso é uma coisa que né? nós não temos, por exemplo. A maioria da população, o número do Pix é o CPF, um documento importantíssimo. Né? A gente passa informações da nossa vida, informações relacionadas, dados da gente pelo WhatsApp, de maneira normal, tranquilo, uma nota, qualquer coisa, a gente passa pelo WhatsApp. Isso tem relação com o comportamento digital, e isso precisa ser aprendido. É uma alfabetização, é um letramento digital. Então, o vídeo, ele acaba sendo o de menos frente a essa necessidade. Contudo, aí a gente vai lá para os dizeres dos avós da gente, dos tataravós, né? A questão é a dose. É, a dose, exatamente. É porque a eu acho dose. que com certeza essa criança tem acesso ali a um filme, alguma coisa, mas aquele momento que E aí nós vamos para uma trilha. alimento, aquela parte de almoçar, né? É um momento sagrado da família, eu acho que ali eles não fazem isso. Na hora da comida, você vai conversar com a sua criança vai olhar para você, a sua criança vai adquirir repertório. Nós modelamos o nosso comportamento a partir de um par mais experiente. Essa é a nossa grande preocupação. Ponto importante. Modelamos nossa experiência experiência a partir de um par experiente. Então, Como assim, É pai vendo o experiente? pai e a mãe conversando que a entendi, criança vai adquirir repertório. Ela adquire esse repertório antes mesmo do processo de alfabetização, que é uma técnica que ela vai se expor na Isso é escola. algo que acontece na rotina, no automático. E o repertório, ele precisa preceder a leitura, por exemplo, quando a gente fala de consolidação de competências leitoras e escritoras. A criança precisa de repertório. E depois do processo de alfabetização, nós continuamos necessitados desse repertório. Esse repertório da criança, ele precisa ser a criança precisa ser amplamente exposta em casa. Não é a escola. É em casa. É o ambiente doméstico que tem fator preponderante no neurodesenvolvimento na primeira infância e também na adolescência.
Convivência familiar, não é isso? Exatamente. Exatamente. Andréia, a minha pergunta vai ser bem objetiva. Eu acredito que eu acho que os pais devem ser os primeiros a passar por esse processo, né, dessa mudança, Exato. dessa neuroeducação. Por É. quê? Porque nós é que vamos conduzir as crianças a isso. Eu decidi na minha vida que esse ano de 2025 realmente é complicado, é cansativo, é exaustivo. A gente tem 30 rotinas, mas a gente tem que ser intencional. Sim. E se quando eu ficar velha, quando eu morrer, eu não quero que as pessoas lembrem da Raquel, a grande comunicadora, a Rachel Internacional, da TV Meio, do podcast. Não, eu quero que elas vejam o Lorenzo, que é meu filho, e vejam o grande homem que ele é. Porque isso é um legado. É o seu legado. Não é a né? minha herança de dinheiro que eu vou deixar e tal. Então, minha pergunta é, eu como mãe que quero realmente investir presença com o meu filho, eu como mãe que quero investir tempo de qualidade, o que nós, adultos, podemos fazer de uma forma prática, né? E tem que ser, como você falou sobre essa reprogramação aí na questão digital, eu acho que na questão neurológica nós temos também que fazer isso do zero, beabá mesmo, né? Como que os pais, falando de famílias, como que os pais podem, dentro de uma rotina de casa mesmo, trazer isso de uma forma muito intencional para as crianças? Exemplo, tirando, não só a questão de tela, de joguinhos, mas porque não adianta a criança não ficar assistindo e eu ficar aqui trabalhando, trazendo as coisas, e o menino tá lá, tá órfão de pai vivo, né? E eu não quero que o meu filho seja órfão de mãe viva, né? Então, me dá dicas, me dá fundamentos, ferramentas para que eu possa aplicar de uma forma prática na rotina de casa. Porque, como já diziam nossos avós, costume de casa vai à praça. Para que a gente possa trazer isso de uma forma muito intencional para a Muito bom, educação amiga. das crianças. Parece um bicho de 7 cabeças, né? Outro dia eu estava refletindo sobre isso. A gente se pega pensando em coisas, em como fazer coisas que antes, naturalmente, a gente já fazia. Reprogramamos Né? o cérebro, né? Também Exato, pra é porque nós estamos passando por esse processo. É como se o avião tivesse em curso e a gente tivesse que mudar o piloto. O piloto precisa de um conhecimento a mais a respeito daquela máquina que do nada modificou, né, o seu processo. As atividades relacionadas ao ambiente doméstico são atividades que precisam ser compartilhadas com a criança. Por exemplo, quando você acorda um café na mesa, essa criança te ajudar a colocar a mesa do café, porque ela sabe que aquela comida foi uma comida advinda do valor do trabalho. O valor do trabalho, por Tudo tem um exemplo, contexto, é um né? valor Olha que só. hoje a gente não vê mais os adolescentes, as nossas crianças, observando. Porque antes a gente estava participando do ambiente doméstico, sabe aquela coisa, pessoal da nossa geração para trás? Ei, menino, não te mete não, que isso aqui é conversa de adulto. É porque o menino estava lá no ambiente doméstico. Ele estava observando o comportamento. E hoje, quando nós observamos a criança que nós fomos, nós nos lembramos de conversa. Quando algumas coisas acontecem conosco, a gente resgata alguma ação pelo exemplo do que a gente viu o pai, a mãe, uma tia, seja quem for fazendo, na época que a gente estava vivenciando com eles na infância. Então, não tem muito segredo e não tem muita receita de bolo, porque cada família tem o seu processo de interação. O que é mais importante nisso? É a presença, é o diálogo, é você buscar dentro do ambiente doméstico algo que a criança possa fazer, que é lúdico. Por exemplo, separar as peças de roupa por cores é lúdico. Organizar os brinquedos. Exatamente, deixar os brinquedos organizados, ter pequenas responsabilidades de acordo com a sua faixa etária é muito mais importante do que você buscar um jogo de tabuleiro que tenha isso, que tenha aquilo. Falar O jogo inglês, é legal. essas coisas, né? O jogo é legal, mas ele é para o momento que está todo mundo reunido e isso não é o tempo todo no mundo que a gente vive hoje. No mundo que a gente vive hoje, o papai e a mamãe, eles estão no trabalho o dia todo. A criança está na escola o dia inteiro. Quando ela chega, ela está cansada. Você vai ler um livro legal com a sua criança, vai colocar uma rotina para dormir. A rotina para dormir não é o banho e cama. A rotina para dormir é uma iluminação mais amena, é um diálogo mais flexível, uma voz mais serena, um convite para um papo, inventar uma história, porque isso vai promover o desenvolvimento do repertório da sua criança. Ela vai trazer aspectos que ela viu na escola, de histórias que ela escutou na escola, ou história que ela escutou com algum colega. mostrar as E, ao coisas que mesmo estão na tempo, cabeça você vai dela. saber exatamente o que a sua criança está pensando. Andréia, ainda falando Perfeito. sobre essa questão, nós vivemos uma geração híbrida. A minha geração e a sua e a das meninas aqui
foi uma geração que viu o analógico, Sim, mas que também viu o digital acontecer. sim. Nós ainda sabemos como é conversar na porta de casa. Nós ainda sabemos como foi brincar na rua. Nós namoramos Assim, na calçada. Nós namoramos na calçada. Nós sabemos conversar. Nós somos emocionalmente, espera-se, né, mais fortes. Existe uma fragilidade emocional maior na geração que nasceu no digital? Qual a influência disso nas emoções? Porque você vê que são pessoas que interagem menos. E o humano, como ser social que é, ele necessita da interação. Cada vez mais eu tenho um adolescente no quarto. Então, ele não tem amigos, ele não tem diálogos, ele não tem repertório para conversar. Ele só sabe no digital. Quando você parte para a interação social física, ele tem medo. É. Ele se retrai, ele é tímido, ele tem até uma ansiedade. Fala pra gente sobre isso. Olha, a nossa geração é uma geração que está vivenciando o burnout, né? A nossa geração. É uma geração que está vivenciando hoje o mundo da performance. Mas eu vi E a uma frase- gente está percebendo Eu vi uma frase que sobre isso isso, não André, que diz o funcionou seguinte: conosco. é a geração que mirou na alta performance e acertou no burnout. Exatamente. Então, assim, isso são dados assim que nós temos já e que nós já estamos repensando, né? Pensando nossa trilha, verificando o que é prioridade, refletindo sobre esses processos. E os nossos adolescentes, que é uma geração já dos anos 2000 para cá, né? Do início, né? Da primeira década dos anos 2000 para cá, é uma geração mais retraída, em sua maioria. E quando a gente fala de uma geração mais tímida, a gente está falando de uma geração menos exposta socialmente. É. Por quê? Porque está no quarto, com o computador, está jogando online. Então, não é que ele não converse com os amigos. Conversa, mas com os amigos virtuais. E os presenciais são pouquíssimos. E ainda, quando saem, muitas vezes, o ambiente social dos nossos, desses indivíduos é o ambiente da escola. Né? É o ambiente de um esporte quando fazem, porque hoje também um outro dado que nós temos é a necessidade dos nossos adolescentes praticarem esportes. A gente sabe que quem tem um sono regulado, que é uma outra dificuldade dessa geração, quem tem uma alimentação, falando de alimentação nutricionalmente rica, e quem pratica esportes tem os processos relacionados à consolidação da memória melhores em relação a quem tem uma vida sem disciplina, né? E que tem uma vida sem essas minúcias na rotina. Tanto conhecimento, tanta informação para voltar no passado e lembrar da nossa mãe nos ensinando a organizar o nosso quarto, a organizar a nossa casa. Exato. Eu Coisas fico com- simples do dia a dia, Eu né? fico com uma frase que está num texto bíblico que eu gosto muito, né? Que é a minha regra de fé e a minha cosmovisão. E eu gosto muito da forma como você relaciona a sua cosmovisão com o comportamento. Isso atinge positivamente muitas pessoas. Sabe por quê? Porque é real. Eu vivo muito isso. E lá está escrito assim: não há nada de novo debaixo do sol. Deus é dono de toda a ciência, ele já ensinou pra gente. Quando ele coloca aquela história lá no começo, coloca no jardim, tome de conta das coisas, ele já sabia que era para você ter disciplina, que era para você ter isso, era para você saber organizar a sua vida. Gente, é muito real. Sim. Isso é muito real, Ellen? Eu vou fazer uma pergunta um pouco polêmica, então. Ah! Andréia, eu posso dizer sim, desculpa aí aos TIs, a galera da tecnologia e tal, eu posso dizer que tudo, o grande vilão de tudo isso é a tecnologia? Eu Não. pergunto por quê? Os nossos avós viveram a era, né, ali com a coisa bem analógica, a gente já um pouco também, e não tínhamos, né, essas crianças tão vitimizadas, com tanto medo, com tantos problemas psicológicos, de sofrer por coisas muito banais. E quando eu falo da tecnologia, é isso, é de ter acesso a muitas coisas, a vida dos outros, a querer performar e não conseguir. Então, à medida que a tecnologia vai avançando, a gente vai ficando mais dodói da cabeça. É o que eu Bom, acho. A tecnologia, ela veio para nos promover enquanto sociedade. Ela tem relação com o quanto nós transformamos e desenvolvemos até aqui. Ela não é a grande vilã. Como nós estamos utilizando essa ferramenta é que é o problema. É o problema. E isso tem relação ao fato de que a tecnologia cresceu tanto, Por isso que a gente precisa se a estudar gente de novo, né? produziu tanto que a gente está precisando organizar
a nossa trilha. A gente está precisando observar o que é mais importante, né? Isso tem relação também com a mudança, por exemplo. Hoje nós temos cada vez mais, nós, mulheres, no ambiente de trabalho, né? Antes, se você for observar, por exemplo, eu tive a graça de ter minha mãe a vida inteira dentro de casa. Mas a minha mãe me criou assim, minha filha, estude, você precisa ser independente, Minha mãe você também. precisa trabalhar, para você não depender de homem algum. Então, essa foi a cosmovisão que foi plantada na gente, e ela não estava errada, isso tinha relação com a cosmovisão dela, e tudo isso são processos que culminam numa mudança de comportamento, entende? Então, se hoje a minha rotina precisa ser uma rotina extradoméstica e doméstica, a do meu marido também, e nós temos a prole, nós vamos nos organizar para conduzir essa prole de acordo com os nossos valores familiares, que o que nos traz Temos que tomar as aqui rédeas, também né, amiga? são valores familiares. Hoje, o nosso comportamento, o que nós tecemos enquanto cultura, enquanto sociedade, vem dos valores familiares que são plantados ali no ambiente doméstico. Necessários. Andréia, eu assisti uma série, né, enfim, eu escutei uma frase e eu gravei essa frase e aí quando eu olhei eu vim ver que era de um grande homem, que foi um grande homem, né? A frase diz assim, acho que tem muito a ver com o que a gente está falando. Vivemos com o que recebemos, mas marcamos a vida com o que damos. Quem falou isso foi Winston Churchill, né? Que foi um grande homem. Sim. E como dizia minha mãe, a gente dá o que tem. E a minha pergunta para você como marcar a vida com o que damos para as pessoas através da neuroeducação, da neurociência? Como que a gente pode trazer a neurociência e a neuroeducação para deixar marcas benéficas, inteligentes, tanto para a gente, para a nossa cultura, para a nossa geração, e também para os nossos filhos? Quando a gente fala de neuroeducação, a gente pensa no ritmo de aprendizagem. Cada indivíduo tem seu ritmo de aprendizagem. Quando você entra em contato com esses aspectos, você entende aquele período em que a tua criança está mais nervosa, aquele período em que a tua criança está mais irritada, o teu adolescente está mais impulsivo, que isso tem relação com aspectos biológicos e, para isso, a gente precisa inserir estratégias no meio, né? É aí onde entra a educação positiva, né? Reforços positivos que são confundidos com educação positiva, né? E nesse meio da educação positiva, a gente ainda tem a confusão com a permissividade, né? mulher, Porque a gente fale. começou a ficar com medo de gerar traumas. E quando a gente fala em trauma, o buraco é mais embaixo, falando a grosso modo, né? Porque existem situações na nossa vida que são situações difíceis e todo mundo passa. O normal da vida é termos assimetrias. O normal da vida é passarmos por dificuldades, porque são as dificuldades que vão nos transformar e vão nos fazer agirmos de maneira positiva frente àquilo que nos aconteceu. A forma como a gente percebe, recebe e reage frente a isso é o que pode gerar a transformação ou o que pode ficar como um evento traumático, como um trauma em específico, porque tem uma diferençazinha, depois a gente pode até adentrar nesse universo. Mas quando a gente pontua a neuroeducação e a gente vem como o cérebro aprende, o mais importante disso é entender as fases da maturação, entender que na primeira infância, ali nos 6 primeiros anos de vida, é de essencial importância a presença da mãe, do pai, né, da pessoa responsável por aquele indivíduo naquele período. Que isso não nos priva de darmos atenção especial à pré-adolescência e à adolescência, né? Por exemplo, o meu filho de 18 anos, ele só vai ter o córtex pré-frontal dele, região de tomada de decisão, né? A região de grande maturidade, lá para os 21, 23 anos. Isso acontece com todo adolescente. Alguns precisam de mais, outros de menos, mas o padrão fica aí nesse limiar. Então, quando 21, a gente entende 23, isso, mas isso daí não infantiliza nenhum indivíduo. Eu me casei com 21, irmão. Seu córtex pré-frontal, Mas ele é construído. Córtex pré-frontal é Pois o He-Man deu sorte. Porque se ele tem pegado o córtex pré-frontal fechado, não tinha nada certo. Não tinha nada certo. Ah, meu Deus, vai, desculpa, Andréia. Essa foi muito boa. Vai. Mas, por exemplo, lembra daquele episódio daquele rapaz que foi para o navio comemorar com os amigos dele e aí passou por um desafio e pulou no mar e foi comido pelos tubarões? Meu Deus. Aquilo ali foi um impulso relacionado à fase
deles. Vai, Meu vai, Deus. vai, Gente, vai, não vai, isso. vai. O menino foi lá, puf, pulou, nadou, morreu. Então, se ele tivesse tido um pouco de maturidade, que era impossível para ele naquele período, e para aquilo ele precisaria de um par mais experiente naquele momento, falando, rapaz, não vai não. Peraí, não, isso aqui não dá certo, não. É por isso que a gente precisa de um par experiente na nossa Gente, fase que de conversa maturidade. maravilhosa. Como eu tô gostando de falar sobre isso, sabe? Nossa. Andréia, como é necessário ter uma família, como essa desconstrução social que as pessoas insistem em fazer, desconstruir as casas, e esse alicerce, essa base, ela tem prejudicado a nossa sociedade. Bom, mas a nossa conversa, infelizmente, está chegando ao fim. Ah, O nosso tempo é super corrido. E eu queria encerrar com a última pergunta, falando qual é a relação dos sentimentos com a aprendizagem. Aí você tocou num ponto de preponderância na aprendizagem. É mesmo? As emoções, né, a afetividade, ela tem total relação com o nosso neurodesenvolvimento. E dentro desse neurodesenvolvimento nós temos a esfera aprendizagem. Todas as Uau. emoções que nós temos relacionadas a alguém, a algum processo, é preponderante na consolidação da nossa aprendizagem, seja relacionada a um comportamento, a um hábito ou a uma informação acadêmica. Então, no meu dia a dia, com os meus filhos, com as Sim. minhas filhas, eu preciso ter esse cuidado do que está Exato. sendo transferido para que Exatamente. flua naturalmente o processo de aprendizagem, não é? Exatamente. Que É maravilha. prioritária as emoções. Quem é que não lembra aqui de um professor chato? Ai, E gente, eu que lembro a demais. gente teve uma dificuldade na disciplina. Meu Deus, lá vem aquele professor, meu Deus. Não, mulher, não fala não, Entende? dá uma gastura. Ou então você aprende pelo trauma, pelo medo, pelo receio. Quem é que não lembra daquela pessoa que, se você puder, você troca de calçado, ou então você baixa, hoje pega no celular, faz de conta que está falando com alguém. Então, tudo isso tem relação com a forma que nós sentimos algo em relação àquilo que nós estamos vendo. Então, é muito importante nós termos o bom gerenciamento das nossas emoções. É importante nós conhecermos as nossas emoções para a gente saber utilizar bem também no processo de interação. E na condução com os nossos filhos, na condução com os nossos alunos, na condução com os nossos amigos, com as pessoas com as quais nós convivemos, nós termos a sensibilidade de atingir o outro, né, para que o outro nos dê aquilo que é de valor também. Uau. Adoraria encerrar essa conversa, mas não consigo. Eu tenho uma pergunta, gente, calma. Vai, mulher. Sempre é tempo Nossa. de aprender, porque fala-se que a infância é ideal, que na infância que se aprende, na infância que se aprende. Mas o que a neuroeducação fala? Eu tenho quase 40 anos, mas com uma carinha de 16. Sim. Posso aprender inglês? Eu consigo? Há realmente um declínio cognitivo após os 40 anos? Ou não? A neurociência diz que eu estou semi-nova, no ponto de aprender e ficar mais sabida. Olha, deixa eu te dizer o que é que vai te Semi-nova. permitir seguir aprendendo durante toda a vida. Não é uma reprogramação, tá bom? Isso não existe. É a neuroplasticidade que te permite isso. Esse Uau. processo Tô falando. começa lá no útero e vai até o teu último piscar de olhos. Existe uma diferença na primeira infância, né, para a fase adulta, mas nós seguimos aprendendo durante Uau. toda a nossa vida. Graças a Deus. O ser humano é um ser ensinável, Sim, né? é. Todos os dias Nós é um temos novo uma dia de- máquina única, Uau. que é o nosso cérebro. Inteligência artificial alguma consegue chegar E perto, somos o por único enquanto. animal verdade. capaz de olhar para nós mesmos. Exatamente. Nenhum outro bicho na natureza, nenhum outro ser tem essa consciência. E é por isso que a gente precisa saber utilizar as ferramentas do mundo digital, Sim. para que elas não façam algo no nosso lugar, né? E pra o que que a nós gente não vire temos, as escravo. emoções, né? Toda a carga de afetividade que nós temos, inteligência artificial alguma tem. É isso, Uau, gente. Por mais abraços quentinhos, por mais mesas de café, Exato. por mais momentos com os amigos. Olhar no olho. Por mais laços entre as Exato. pessoas, inclusive no trabalho, Sim. onde as pessoas ficam se esquivando. É. Por mais momentos sendo apenas humanos. Humanas. Que interagem, que trocam Ao tocar experiência. uma alma humana, Seja apenas outra alma humana. Quem foi que Uau. falou isso mesmo? Jung. É, linda essa frase. Olha, eu tô aqui impactada, né? Andréia, você é necessária, você é uma alma humana Oh, que minha veio gente. aqui, Eu né? tô aqui só para compartilhar com vocês e aprender também. E é muito importante a gente ter essa troca, né? Já começar o ano de 2025 com esses aprendizados. E assim, por nós sermos esses seres com essa neuroplasticidade e tudo, né? Termos o commodity, que é da criatividade, que ela é um músculo, né? Que veio, Deus nos deu ela.
e a gente vai exercitando, né? Então, eu acredito que você é uma pessoa necessária. Muito obrigada por Eu que você agradeço. abraçar o seu propósito de vida, né? E eu acho que através da sua entrega, através da sua generosidade, muitas coisas que você falou aqui hoje, né? Eu já vou trazer para minha vida. Eu vou olhar para o meu filho, que é aquela pessoa em que eu posso aplicar, né, tudo isso, essa neurociência de uma forma muito intencional, e eu entender que não é só ciência, sempre vai ter o lado humano, da afetividade. E uma das coisas que eu tenho procurado trabalhar em mim justamente é isso. Apesar de ser essa pessoa sempre assim, pra cima, mas quando vem os momentos assim de fúria, misericórdia, irmã, minha irmã é uma viver. onça. É uma onça. Mas olha, Andréia, muitíssimo obrigada, tá? Sou eu que Quero agradeço. muitos kisses pra você, Andréia. Kisses pra todas vocês, Kisses, meninas. né? Obrigada pelo Você é convite. maravilhosa. Suas considerações. Ó, muito obrigada, né, por partilhar do seu conhecimento aqui com a gente. Obrigada, sobretudo, por ter estudado tantas coisas incríveis e que pode, né, ensinar a tantas outras pessoas a importância também da gente tomar as rédeas da nossa vida, de estarmos sempre em constante evolução, de estar também ali coladinho com a tecnologia de maneira que também seja benéfica para a gente, de não, como a Nay falou, de não esquecer os laços afetivos, a família, a base, o alicerce. E por isso a gente vai, se Deus quiser, né, criar e perpetuar pessoas ainda melhores, as nossas crianças, que enfim, são o futuro do mundo. Um dos 4 né, pilares da humanidade. aprendizagem, um deles eu adoto para a minha vida, é aprender a ser. Né? Aprender a conviver é muito difícil, mas aprender a ser também é um outro pilar muito difícil na nossa vida. E a gente só é o que somos quando nós somos juntos. Então, se hoje eu te trouxe aqui algumas informações, é porque lá atrás outras pessoas pesquisaram, estudaram, divulgaram, eu tive acesso, eu tenho acesso a referências muito boas também, eu busco isso, e a gente vai passando isso de pessoa para pessoa e transformando esse conhecimento em realidade, em ação. Com muita responsabilidade. Exatamente, né? é muito Obrigada, importante. Andréa. Parabéns Eu que por ser assim. agradeço. Parabéns por ser assim. Oh, meu Andréia, um Deus. cheiro no canto do Outro. olho. Obrigado por ter vindo ao nosso 3 contra 1 Pod. Nós ficamos por aqui, mas a gente volta. Faz o seguinte, curte, comenta, compartilha Se inscreve e no canal. manda o link, né, aqui do nosso canal para alguém. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve. Esse foi o nosso 3 contra 1 Pode! Olha aí. Tchau!